Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E olha, eu não sei qual é a sua opinião perante ao governo Trump, se você gosta, não gosta, eu não sei qual é a sua opinião, né? Mas uma coisa eu acredito que se você for desperto, você com certeza vai reconhecer, é que seria muito pior, seria terrível se nós tivéssemos hoje na presidência da República Americana a Hillary Clinton, ou a Kamala Harris, ou o próprio Joe Biden. Se essas pessoas, qualquer uma dessas, o próprio Barack Obama, se essas pessoas estivessem no poder, você pode ter certeza que o molusco estava deitando e rolando. E os Estados Unidos perderia sim o seu lugar, com certeza perderia o seu lugar de potência mundial, país número 1, para os países comunistas como a China ou Rússia. Pode ter certeza disso. Logo, as nações nem negociariam mais com o dólar. Então o Trump vem e começa a consertar a coisa. Agora, recentemente, o G1 está na maior choradeira, porque o Trump deu uma ordem, meu irmão, e não tem como não admirar o Laranjão, né? Nós precisamos de alguém assim no Brasil, né? Seria ótimo que a gente tivesse alguém parecido com o Trump aqui no Brasil. Um cara que sempre percebeu, um cara de ideias firmes, um cara pé no chão. Essa ideia de tarifar, por exemplo, não é uma coisa nova que alguém soprou no ouvido dele, né, como se ele fosse uma marionete e olha, faça isso aqui. Eu achei um vídeo de 1988, escute bem, 1988. Daqui a pouco faz 30 anos esse vídeo, 1988. E o Trump está falando exatamente do que os Estados Unidos precisava que fosse feito. Ele cita exemplos como o Japão, que taxa tudo que entra lá. Muitos japoneses, para você ter noção, sonham em ter um Mustang, sonham em ter um Camaro, os carros americanos, porque lá eles sobretaxam tudo, mas os produtos deles invadem o mundo todo. E Trump fala disso. Isso em 1988, jovem ainda, o Trump fala do que os Estados Unidos precisava para se tornar uma nação. Ele já enxergava, né, que a forma que o governo estava levando, os governos de esquerda estavam levando, ou as falsas direitas, ia, consequentemente, afundar os Estados Unidos e enfraquecer os Estados Unidos. O Trump percebeu isso já naquela época. Preste atenção aqui nessa entrevista, em seguida nós vamos para os fatos atuais. No ano passado, criticando a política externa do ZEUA, o que você faria diferente, Donald? Eu faria nossos aliados esquecerem os inimigos com os quais você não consegue falar tão facilmente. Eu faria nossos aliados pagarem sua parte justa. Somos uma nação dissuasora. Algo vai acontecer nos próximos anos com este país porque você não pode continuar perdendo 200 bilhões e ainda deixar o Japão entrar e despejar tudo em nossos mercados e tudo mais. Não é livre comércio. Se você for ao Japão agora e tentar vender algo, esqueça. Oprah, simplesmente esqueça. É quase impossível. Eles não têm leis contra isso. Eles simplesmente tornam isso impossível. Eles vêm aqui, vendem seus carros, seus videocassetes, eles acabam com nossas empresas. E, ei, eu tenho um tremendo respeito pelo povo japonês. Quero dizer, você pode respeitar alguém que está te dando uma surra, mas eles estão dando uma surra neste país. O Kuwait, eles vivem como reis. As pessoas mais pobres do Kuwait vivem como reis, mas não pagam. Nós possibilitamos que vendam seu petróleo. Por que não nos pagam 25% do que ganham? É uma piada. Isso parece conversa política presidencial para mim. E sei que as pessoas já perguntaram se você quer ou não concorrer. Você gostaria? Provavelmente não. Ponto. Mas eu me canso de ver o país sendo enganado. Por que você não faria isso? Eu simplesmente não acho que tenho a mínima vontade de fazer isso. Eu amo o que faço. Gosto muito. Além disso, não paga tão bem. Não, não paga. Mas, sabe, eu provavelmente não faria isso. Oprah, provavelmente não faria, mas me canso de ver o que está acontecendo com este país. E se a situação ficasse tão ruim, eu nunca descartaria totalmente a possibilidade, porque realmente estou cansado de ver o que está acontecendo com este país. Como estamos fazendo com que outras pessoas vivam como reis e não somos. O que você acha da corrida presidencial deste ano, do jeito que ela está se desenrolando? Bem, vai ser muito interessante. Eu acho que, provavelmente, George Bush tem uma vantagem em termos de eleição. Acho que as pessoas provavelmente diriam que ele tem uma pequena vantagem em termos de titularidade, etc, etc. Mas acho que Jesse Jackson se saiu muito bem. Acho que Michael Dukakis fez um ótimo trabalho e George Bush fez um ótimo trabalho. Sabe, todos eles entraram lá como semi-azarões, incluindo George Bush, e todos saíram. Acho que as pessoas que estão ao redor desses três candidatos podem se orgulhar muito do trabalho que fizeram. Você disse que, se concorresse à presidência, acha que venceria.
Bem, não sei, acho que venceria. Vou te dizer uma coisa, eu não entraria para perder. Nunca entrei para perder na minha vida. E se eu decidisse fazer isso, acho que estaria inclinado. Eu diria que teria uma grande chance de ganhar porque acho que as pessoas, não sei como o seu público se sente, mas acho que as pessoas estão cansadas de ver os Estados Unidos sendo enganados. E não posso prometer tudo, mas posso dizer uma coisa. Este país ganharia muito dinheiro com essas pessoas que por 25 anos se aproveitaram. Não seria do jeito que tem sido. Acredite em mim. Trump é o nome do cara. Quando dizia-se esse é o cara, eu acho que estava se referindo ao Trump. A gente tinha um cara aqui também que era Enéas. Quando a gente pega os vídeos antigos de Dr. Enéas, lá de 80, 90, e você assiste hoje, você diz, não, é mentira, esse cara tá vivo e falou de problemas atuais, não é possível isso. As soluções que ele está apresentando, elas servem para os problemas atuais. É claro que sim, porque isso é como um doente, meu irmão, é como um problema. Se você está gripado, o que é que você precisa consumir agora? Você precisa consumir vitamina C, você precisa de vitamina D, que você consegue através do sol, né, dos raios solares, tomando sol todos os dias. Então, não importa quanto tempo passa, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, vai precisar das mesmas coisas. O ser humano vai ter necessidade das mesmas coisas. E uma nação não é diferente. Eu dava um exemplo aqui de um vazamento, né? Você está com um vazamento ali na sua caixa. Não adianta você trocar a encanação, mudar a torneira, colocar descargas mais econômicas, o vazamento está lá em cima, a fuga de água vai continuar. Ou você corrige aquilo ali, ou não adianta tentar tapear com outras soluções paliativas. Então o Trump já sabia disso antigamente. Aí você pergunta, mas por que o Trump não tomou esse tipo de decisão logo no primeiro mandato? Porque ele achou que dava para negociar. Essas são medidas extremas. O Trump achou, não, no primeiro mandato eu sou um grande negociante, eu vou conversar com todos e vou chegar a um acordo. Mas aí ele percebeu da pior forma que não é como no mundo dos negócios. No mundo dos negócios está todo mundo interessado em ter lucro. Se você diz, Davi, ó, vamos vender um produto aqui, eu vou olhar se o teu produto é bom e se eu conseguir ter lucro com ele, com uma coisa boa, a gente faz essa parceria. Porque a gente está interessado em lucrar. Isso é a lei do mercado. Todo mundo está interessado em lucrar, simples assim. Agora, em política, não. Você pega o Molusco, por exemplo, o Molusco não está afim de levar a nação para frente. Ele é um agente interessado a colocar uma ideologia política no mundo inteiro. E se precisar destruir o próprio país para isso, ele fará. Se ele precisar quebrar o país, ele fará. Eu vou fazer outra matéria aqui, outro vídeo, mostrando que a dívida real, um inscrito me mandou essa matéria, a dívida real do país já chega a 99% do PIB. Essa é que é a realidade. É por isso que o seu suor mal está dando para você pagar as suas contas. Porque já chegou a 99% do PIB e o governo está escondendo isso. Mas você vê a quantidade de empregos que está desaparecendo, né? O pessoal está falando de várias indústrias aí que está cortando pela metade, inclusive a de madeira está cortando, né? Fechando fábrica, demitindo gente em todo canto. Né? Essa é a realidade hoje, certo? É a realidade hoje. Então de onde vem a grana? A grana tem que vir de você, mas você ganha pouco. Então o poder de troca seu vai ser diminuído. Por isso é que você vê você suar e não dá para nada. E aí o Trump percebeu isso, né? Da pior forma, quando foram para cima dele, quando tiraram o mandato dele literalmente, daquele jeito que ele diz em alto e bom som que foi roubado, né? Ele diz em alto e bom som, até hoje. Então ele foi pra cima, combateu os caras e agora tá dando troco. E a política que ele já tinha em mente, do problema real da América, ele começa a colocar em prática, né? E o Dr. Enéas fez isso também já na mesma época. Deus mandou alguém com sabedoria pra cá. O povo é que não deu valor, né? Chamava de doido, acreditou na mídia. É sempre assim, né? Mas vamos lá. Em Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos, né? A bagunça estava reinando, né? A esquerda dominando lá. Eu vou até mostrar para vocês a cara da prefeita, a tal da Muriel Bowser, né? Ela tem o mesmo sobrenome do Copa, do Super Mario World. Quem lembra do Mario, né? Super Mario World, Mario All Star. Tem o chefão lá que é o Bowser, né? E ela tem o mesmo sobrenome, ó. Muriel Bowser, essa daí, ó. Mas só pelo estilo você já vê que é um esquerdista daquelas de carteirinha, né? E aí tá tendo aumento de violência, assalto, né? Pessoas sendo violentadas, isso tudo acontecendo na capital americana. O Trump viu isso, percebeu a raiz do problema, estão levando meio mundo de estrangeiro, né? Que chega, né? Corrido das suas nações, aí vai para lá para tentar uma vida melhor, porque o poder de compra deles é muito maior do que o nosso. Você faz o básico lá, você está limpando piscina, você tem seu carro, você paga seu aluguel e você consegue comer muito bem, né? No Brasil não, você tem que fazer várias coisas, gastar 14, 15 horas do seu dia para manter isso aí e não consegue literalmente, né? Para pagar a passagem do ônibus e você não consegue.
Então essa é a diferença. Não é que lá realmente seja um paraíso, é porque o poder de troca de quem faz o básico é muito maior, faz parecer até um classe média baixa da pessoa que faz o básico, que ganha o mínimo. Essa é a diferença de Brasil para os Estados Unidos, porque terra é terra em todo canto, gente é gente em todo lugar. Tem gente ruim, tem gente boa, de todo jeito. Então se você vai, eu quero achar o lugar perfeito, você nunca vai achar, meu irmão. Porque você está no planeta Terra, tem o mal e o bem andam juntos aqui na Terra. Você não sabe nem diferenciar qual é qual, a gente tem que conhecer para poder saber, não é? Então, o que os Estados Unidos parece o paraíso para quem chega lá, para um brasileiro, por exemplo? É pelo poder de troca. O cara faz o básico e consegue viver com dignidade, coisa que aqui não consegue, né? E aí, a esquerda, pensando só em votos, porque eles não pensam em nação, todo esquerdista tem, por lei, ser antipatriota. Você vê que eles não usam nem a cor da bandeira deles, eles sempre usam vermelho, né? Aqui no Brasil, você vê, o Molusco querendo usar agora, nem combina, ele sempre usou vermelho. Eles não usam a cores da nação, né? Eles usam a cor da causa deles. E se isso vai quebrar a nação, dane-se. Então o que é que eles têm feito lá? Tem enchido, né, de imigrantes porque é o voto fácil. As pessoas não vão votar por proposta. Eles querem fazer mais ou menos o que o Molusco, o PT, fez aqui, né? O voto de cabresto. Vou votar nele porque ele vai manter meu Bolsa Família. Vou votar nele porque eu vou continuar com meu Bolsa Presidiário. É por isso que a esquerda é tão forte aqui no Brasil, principalmente, e você nota isso nos próprios dados, né? As regiões mais pobres é que a esquerda é mais forte. Veja o Nordeste, por exemplo, aqui no Brasil. Infelizmente, eu como nordestino posso falar abertamente. Infelizmente, tem gente aqui que briga por Lula. Essa é a verdade. Porque eles usam justamente isso. Olha, ele vai tirar. Os radialistas aqui falam abertamente. Os deuses do Olimpo não vê porque não querem. Mas ele fala abertamente. Ele vai tirar 13º. Todo ano é assim. Todo ano de eleição, né? Vai tirar o 13º. Ele vai cortar o Bolsa Família. Ele não gosta de pobre, etc, etc, etc. Por isso que eu disse até que a motociata foi uma burrice. Porque moto, para muita região aqui no Nordeste, é luxo, é sonho. O cara sonha com uma CG, com uma bis. Aí o cara faz passeata de moto, até os apoiadores mais pobres não conseguiram acompanhar, tinha que ficar só olhando. Então ele só gosta dos ricos mesmo, foi uma burrice aquilo ali. Motociata é pregar para convertido. Mas vamos lá, o que é que aconteceu aqui em Washington? Cheio de imigrantes ilegais, o crime começou a aumentar, a esquerda fazendo que não viu, e o Trump agiu, né? Aí, veja como a mídia, mais uma vez, prova ser podre. Em vez de explicarem, né, como eu estou explicando para você, quais as razões que leva o presidente Trump da nação, que é quem interessa, a gente não conhece nenhum Buzzer, né? O Buzzer que a gente conhece é o Copa, né? É o Copa do Super Mario. Não, mas eles vão colocar a versão do Buzzer. Então, coloca aí o que é incompetente, né? Tem para dizer, coloca como destaque. Então ele coloca: ordem de Trump para assumir segurança de Washington é alarmante e sem precedentes. Diz prefeita que afirma não estar surpresa. Matéria de 11/8/2025. Mas assim, a opinião de um incompetente, para nós não interessa. Interessa a opinião de quem conhecemos, o Donald Trump. Poderiam colocar a opinião dela, e deveria, né? Uma mídia séria, ela escuta os dois lados, como eu estou fazendo aqui, ela está dizendo isso. Mas o que levou o Trump, e que deveria vir na frente a tomar essa decisão, é isso aqui, ó. Trump afirmou que há uma trágica emergência de segurança na capital dos Estados Unidos com um crime fora de controle. E para isso, disse que enviará cerca de 800 tropas da Guarda Nacional e controlará a polícia da cidade. Inicialmente, a intervenção federal na capital deverá durar 30 dias, segundo o jornal americano The New York Times. Washington DC deveria ser um dos lugares mais seguros e bonitos do mundo, mas há alguns anos não é mais. A esquerda radical saiu do controle, porque os democratas não querem segurança, afirmou Trump em coletiva da Casa Branca. Não interessa se é aqui no Brasil, se é na Venezuela, se é nos Estados Unidos, esquerda é lixo em qualquer lugar. Então é isso mesmo, é o voto fácil, família. Cada pessoa dessa, repito, que está lá ilegalmente, convence outras pessoas, mesmo que não tenham o direito, né, de votar, mas tem filhos lá, se casa com pessoas de lá e puxa o voto para a esquerda. Olha, vota porque senão eu vou embora, ele vai me expulsar daqui, ó. Vocês podem ficar, você é nascido aqui, você nasceu aqui no solo, então vocês vão perder papai, deixa papai ficar. E o Trump está percebendo isso e está fazendo a limpeza. O presidente Trump afirmou que a taxa de homicídios em Washington DC é a maior do que em alguns dos piores lugares do mundo. Foi isso que o Trump afirmou. Aí é engraçado que a mídia podre aqui do G1 tenta passar um pano. Não, mas olha, deu uma baixada, né? É o menor nível nos últimos 30 anos, agora em 2024. Mas não é por causa dela, não. É por causa do próprio Trump. É por causa do próprio Trump que os criminosos estão com medo de cometer crimes bárbaros. É por conta disso. Aí a gente, não, mas baixou porque o Trump assumiu.
não por causa dessa prefeita, né? Então o Trump vai assumir lá, vai fazer a limpeza, vai deportar quem tiver de deportar, e é assim que se conserta o país. Você soma, né? Você coloca pessoas que querem somar, não pessoas que querem destruir o que você é e o que você tem. O mal, às vezes, meus irmãos, muito de nós brasileiros, principalmente cristãos, é esse. Às vezes a gente cisma, né, em ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. E quando você perde tempo, pode ser um parente seu, sangue do seu sangue, mas muitas vezes não dá valor à pessoa que você é e o que você faz por essa pessoa. E quando você faz isso, você deixa de gastar forças com você mesmo, no seu desenvolvimento, e deixa de ajudar outra pessoa que poderia ser grata a você e um dia retribuir. É claro que a gente não ajuda pensando em retribuir, mas como humanos, hoje você pode estar bem, amanhã você pode estar caído. E quem te ajuda a levantar? Se você tiver gastado todos os seus esforços em pessoas ruins, essas pessoas não só não vão te levantar, como ainda pisarão em você, vão te chamar de trouxa e vão começar a te criticar. Tudo que você fez vai virar agora motivo para debocharem de você. Tem pessoas aqui que eu tenho certeza que já passaram por isso ou estão passando. Aí outra coisa que está fazendo o Maduro enlouquecer, eu inclusive vou mostrar aí os vídeos dele mostrando os coronéis, ele mandou uma mensagem, né? Eu vou colocar ela também. O Maduro mandando uma mensagem pro Trump, dizendo que vai destruir o imperialismo americano. Você vê, né? Daqui a pouco ele tá preso, esse vagabundo, e conversando besteira. Eu vou colocar logo, veja isso aí. Em seguida eu passo aqui, porque é que eles estão tão desesperados. Pero yo le digo a los imperialistas, y le digo a mi pueblo, le digo, no se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. No se atrevan. Dejen quieto a quien quieto está. Yo soy un hombre de paz. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Acabei de assistir um vídeo do Nicolás Maduro tentando mandar um recado pra mim. Foi patético. Eu nunca vi tanta vergonha em um só vídeo. Ele apareceu com meia dúzia de soldados. E quando eu digo meia dúzia, estou sendo generoso. Parecia desfile escolar, não um exército. Comparar aquilo com o poder militar dos Estados Unidos é como comparar um carrinho de pipoca com um porta-aviões nuclear. O Maduro estava todo sério, tentando parecer ameaçador, mas, francamente, eu já vi equipes de segurança de shopping center mais preparadas. Ele acha que aquele grande exército dele pode competir? Nós temos mais poder de fogo numa única base militar do que ele tem no país inteiro. É ridículo. Bom, você viu aí, né? Então tá todo cheio de queixo. O Maduro, ele já tá podre, já não era pra ser mais maduro, era pra ser podre. Mas veja só, a América Latina teme nova era de intervenção militar dos Estados Unidos com ordem de Trump. Matéria de 11 de agosto de 2025. Esse mês é pesado, meu irmão. A ordem recente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o uso de força militar contra cartéis de drogas na América Latina reacendeu temores de uma nova era de interferência na região. A medida contrasta com a declaração do governo Obama, que há apenas uma década, ou seja, 10 anos já faz, eles estão dizendo, mas há apenas uma década. Faz 10 anos, caramba! A fila andou, o mundo andou. Mas eles estão dizendo apenas uma década, como se uma década fosse pouco. Sinalizou o fim da doutrina Monroe, tradicional política de intervenção militar. Isso aí foi um plano de sabotagem, como eu disse para vocês, da própria esquerda ao país deles. No caso, a esquerda americana sabotando o próprio país. A atual ordem de Trump, no entanto, trouxe de volta essa política de supremacia militar e intervenção direta, provocando reações mistas na América Latina. Os países mais vulneráveis à medida incluem México e Venezuela, ambos com cartéis de drogas identificados como grupos maldoristas pelos Estados Unidos. Aí eles não botaram o Brasil. Brasil também, parceiro. Ô, jornalista medíocre. O Brasil também. O Brasil tá na mira. Comando Vermelho, PCC, alô, estão no meio. No México, a proximidade com os cartéis e o impacto direto dessa medida geraram preocupações sobre a possibilidade de novas inclusões militares americanas. A resistência é forte em diversos países que temem um retrocesso nas relações e na soberania, especialmente em nações que enfrentam guerras violentas contra o narcotráfico, como o Equador. Deixa eu dizer aqui para vocês a verdade sobre isso. A realidade sobre isso, a gente já falou em nossos vídeos quem é o verdadeiro chefe, né, do tráfico. Nunca foi esses caras que eles apresentam aí, analfabetos, literalmente, que só sabem ser violentos. Eles não teriam nem cérebro, educação para comandar, né, uma coisa que se torna internacional e chega em todas as nações. Na verdade, tem muitas autoridades, eleitas inclusive, no meio disso.
A gente não pode falar aqui no Brasil, mas você sabe que até mesmo entre os deuses existem pessoas que já advogaram, né? Enfim, para certas facções. E diante disso, o crime tem crescido com a conivência e até a parceria com muitas dessas autoridades. A verdade é essa, todo mundo sabe disso. Dizer que realmente existe justiça em países como o Brasil é uma piada. Ela existe para quem o sistema não gosta. Mas para quem o sistema gosta, aí, meu irmão, você vê meio mundo de brecha. Ah, não, aqui, ó, tá dentro da lei. Realmente tem, porque é tanta lei. Você vê, é 600 homens criando lei o tempo todo. E agora é 11, né? Piorou. A gente imagina que um número menor criasse menos, mas aí é que cria mesmo, né? Insegurança jurídica, inclusive. Mas a verdade é que muitos desses governos, eles vivem através do dinheiro sujo e cheio de sangue do tráfico. A verdade é essa, meu irmão. Você tem já lugares aqui no Brasil, como foi matéria da própria mídia, a própria mídia mostrou isso. Você tem cidades no Brasil tendo toque de recolher de bandido. Você tem lugares sendo abandonados, bairro inteiro, porque as pessoas não aguentam conviver com os criminosos. Já estamos em estado de calamidade. Já estamos há muito tempo. O que eles falam que é soberania, na verdade, é uma forma de defender esses criminosos que se instalaram, fazem parte de muitos governos. Essa que é a realidade. E acobertam os caras. E tentam fazer isso usando a moeda, usando a carta soberania. Não, você não pode fazer isso aqui, porque senão você está tirando a minha soberania. Você está passando por cima das minhas autoridades. Mas e se as autoridades estão corrompidas? Se os crimes do seu país se tornaram tão grandes que estão chegando no meu, estão prejudicando o meu, o que é que eu tenho que fazer? É a pergunta que qualquer pessoa deveria se fazer, se colocando no lugar do camarada. É simples assim. Como a Venezuela vai se livrar de um maldourista que está no poder, se esse maldourista faz tudo dentro da legalidade que ele mesmo criou dentro daquela nação? Como é que ele vai fazer isso? Eu quero que você me diga como é que se faz isso. Você, brasileiro, qualquer um de nós, que se por acaso quiser ter uma defesa, seremos tratados como criminosos. Não teremos direito nem à fiança. Vai ser preso logo, ó. Tá com a defesa aí. Não, mas é pra defender minha família. Dane-se, você é criminoso. A polícia já é treinada, né, pra isso. Os caras, quando vê qualquer cidadão aportando alguma defesa, Ave Maria, é tratado como se fosse uma bomba, né? Por quê? Porque já é cultural. Eles criaram isso. Então fica difícil da gente mudar. Então esse papinho aqui de soberania, não sei o que, é para defender criminoso. Eles criam um ambiente que fica quase impossível da própria população se levantar com tantas cordas amarrando. Tudo é ilegalidade. Você pegar mesmo, e sempre foi assim, viu, família? Sempre foi assim. Se você pegar aí a própria história de independência dos Estados Unidos, os grupos que começaram a enfrentar os ingleses ali eram vistos como maldoristas, foram todos classificados como criminosos, maldoristas, foram perseguidos, tinha cartazes em todas as cidades, ó, procura-se esse camarada aqui, né? As cidades que ajudavam, eles queimavam o povo. Um filme muito bom também do Mel Gibson, né? Se chama O Patriota, assista lá, você vai ter uma noção de como era também, né? Muitos não queriam lutar porque estavam naquela zona confortável, ó, tô ganhando o meu, né? Tenho minhas terras, minha esposa, minha família bonita, vivo num bom lugar, por que eu vou entrar numa treta? Mas chegou a um ponto, né, que teve que entrar. Que é sempre assim. E esses que entraram, os primeiros, eram todos classificados como maldoristas. É só para você ter noção disso. Então veja, aqui a matéria diz o seguinte: para as autoridades latinas, ou seja, as autoridades corruptas e envolvidas com o narcotráfico até o pescoço, qualquer sinal de uma retomada das intervenções militares dos Estados Unidos pode reviver o histórico de agressões externas, como aquelas vistas em séculos passados. O golpe de 1954 na Guatemala, apoiado pelo governo americano, tornou-se um símbolo de política norte-americana da Guerra Fria, que frequentemente colocava seus interesses acima da soberania nacional. Meu irmão, vai dar uma olhada na história da Guatemala. É tipo o que o Brasil está passando hoje. Essa história deles proibirem de nós apresentarmos vídeos, né? Mesmo você sendo adulto, mas não pode colocar vídeo com muita violência, é para manter o debate. Porque se eu mostrar para vocês o que é que o crime organizado faz aqui no Brasil, com mulher, com criança, com qualquer um que eles julguem traidores ou que está prejudicando o negócio deles, você vai ver que a treta, ela é brincadeira perto disso. A gente já está dentro de uma treta civil há muito tempo. Então, ó, não mostra, proíbe, né? Inventa desculpa, porque com as imagens não dá para debater. Eu queria continuar esse vídeo, meus irmãos, e a gente depois faz uma parte 2, se vocês ajudarem a compartilhar aí, né, se vocês mostrarem mesmo que estão interessados.
pra gente falar um pouco mais desses países, tá certo? Porque o bicho vai pegar. O Trump não vai deixar o negócio ficar assim, não. É um homem de fibra, um homem de coragem. E não é um cara que tá aí pra ganhar dinheiro, porque ele já tem, né? Ele não tem nem como gastar. Tudo que ele acumulou durante a vida dele, ele não tem nem como gastar mais. Tudo do mundo ele já provou, até o que não presta, né? Como infelizmente a gente já tem indícios disso, porque não tem santo não. Você procura santidade em homem, você se ferra, né? Eu digo isso por causa do caso Diddy. Eu tenho certeza que o Trump já frequentou aquilo ali também, né? Até porque esses milionários assim, eles procuram coisas diferentes, né? Infelizmente, essa é uma realidade. E não tem como ser um milionário sendo perfeitinho, não. Infelizmente, esse é um mundo cão, né? Mas, meus irmãos, o que ele está fazendo aqui precisa ser feito. Simplesmente porque, como eu disse, o crime organizado já entrou nos governos, né? Ele já está dentro dos governos, ele tem representante dentro das autoridades. Então, se os Estados Unidos não ajudar a fazer uma limpeza, a tendência é esses grupos crescerem mais e assumirem completamente e começarem a se tornar realmente uma ameaça global. Já são, hoje em dia, mas vão se tornar com potencial mesmo para tomar tudo. Então a gente pode fazer uma parte 2, né, falando mais desse país, como a Guatemala, explicar melhor, num ponto de vista mais real, né, sem as ideologias que eles colocam ali para te manipular, tá certo? Fazendo um filtro dessas informações. Aí vai depender de vocês. Eu conto com um like, com a compartilhada. Quem puder aí se tornar um membro, se torne, se ajuda o canal. E agradeço a cada um de vocês mais uma vez aqui pela presença constante. Eu sei que muitas vezes os vídeos nem são entregues e vocês vêm direto no canal. Eu agradeço de coração. E é justamente por você que eu continuo o canal como sempre. Desculpa o vídeo ter ficado um pouquinho longo, mas obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe cada um. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!